Palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 18, nós vamos ler do versículo 23 ao versículo de número 35. Queridos, ouçam, acompanhem a leitura, faça a leitura, vamos receber esta palavra como uma palavra de Jesus para nós. Por isso, disse Jesus: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, o chamando-lhe, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Amém. Queridos, nós estamos hoje iniciando a série Restart, Recomeço. Chegando ao fim do ano, estamos a poucos dias de fecharmos mais uma contagem no calendário. O ano de 2021 está chegando ao fim. Nós estaremos comemorando 11 anos de aniversário da Comunidade Cristã Transformados, no segundo final de semana. E, portanto, será um tempo em que nós estaremos fechando um ciclo no nosso desafio como igreja. Mas estamos então nessa preparação e nessa retomada da normalidade, entendendo que de fato fomos pegos de surpresa, fomos afetados por essa pandemia, por esse vírus, por esse Covid, e de certa forma nós perdemos a sequência, ou nós perdemos o ritmo na nossa jornada, na nossa caminhada, mas estamos nesse instante recebendo de Deus um novo desafio. Estamos nesse instante também lançando um novo desafio para a igreja, e dizendo a você que o ano está chegando ao fim, e que um novo ano virá, e que Deus tem coisas novas para nós, e que nós como igreja realmente precisamos estar a cada etapa retomando o nosso compromisso, o nosso envolvimento, e dando sequência à nossa vida cristã, dando sequência aos desafios que Deus tem para nós. Aqui estamos então com uma palavra que é a palavra sobre esse recomeço, e uma palavra-chave hoje é pagamento de dívida. Queridos, não dá para recomeçar se estivermos endividados, não dá para recomeçar se nós não tivermos a percepção de que algo novo, que uma perspectiva nova se estabelece para nós. Quando nós olhamos para o ministério de Jesus, para a vida de Jesus,
vemos Jesus trazendo exatamente essa proposta do recomeço, essa proposta do reinício. Nós vemos Jesus aqui falando aos seus discípulos, ministrando ao coração dos seus discípulos, e eu creio que essa palavra é uma palavra para mim, para você, para a igreja hoje. O Senhor está falando de uma realidade, de uma dívida que temos para com Deus, que a humanidade tem para com Deus, e que Deus resolve então tomar uma decisão de saldar, de oferecer aos homens a oportunidade de quitar a sua dívida, de pagar a sua dívida. O próprio Deus resolveu pagar a nossa dívida para com Ele. O próprio Deus resolveu então assumir a dívida que nós tínhamos para com Ele. Eu gostaria que nesta noite então você pudesse entender que Deus está te dizendo que esta resolução de dar continuidade à sua vida implica em ter realmente uma compreensão mais profunda de que a sua dívida com Ele está resolvida, mas que nós precisamos de fato assumir e assimilar aquilo que Jesus propôs, a proposta de Cristo, a oferta de Cristo, a entrega de Cristo por nós. E quando ele conta essa parábola aqui do rei que resolveu fazer acerto com seus servos, eu percebo aqui, amado, Jesus dizendo aos homens, dizendo a nós, dizendo a você e a mim hoje: esse rei é ele, e esses servos devedores somos nós. Aqui estamos diante da oportunidade de termos uma compreensão dessa parábola, e eu quero então traduzir aquilo que o Senhor falou ao meu coração para você nesta noite. Sabe, o recomeço, ele se dá quando nós quitamos as nossas dívidas. A questão é, com que quitar as dívidas? Como quitar as dívidas? Quando eu olho para essa parábola, eu percebo que Jesus está mostrando na vida e no exemplo dos dois servos a realidade, primeiro, da dívida do homem para com Deus. E Jesus se apresentando como rei que oferece à humanidade, aos homens, a oportunidade de quitar a sua dívida com Deus. Tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você é e tudo que você possui é insuficiente para zerar a sua dívida com Deus. Paulo diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Amados, o projeto perfeito de Deus, quando na criação dos nossos primeiros pais, Deus estabelece o seu plano, Deus oferece ao homem a oportunidade de exercer o seu poder de decisão, o seu poder de escolha. Mas nós fomos afetados porque uma vez que os nossos primeiros pais fizeram a escolha errada, nós sofremos as consequências daquela escolha. O projeto de Deus foi contrariado, ou afetado, porque Satanás, o sedutor, aquele que vem para atrair ao homem, para mostrar-lhe algo que parece ser realmente interessante, que parece ser desejável, que parece ser aprazível, que parece dar prazer, que parece trazer satisfação. Satanás, ele entra então para tirar a atenção. E quantas vezes, queridos, nós estamos
perdendo o foco, perdendo a visão daquilo que Deus tem para nós, porque nós estamos prestando atenção naquilo que o inimigo quer nos mostrar, naquilo que o inimigo quer realmente trazer como aquilo que precisa chamar a nossa atenção. Quando olhamos então para a parábola, e Jesus diz: olha, e o rei, ele passou a fazer acerto com seus servos, e no versículo de número 24 diz: e começando a fazê-lo, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E diz: e não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e a sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida fosse paga. Queridos, quitar a dívida quando não se tem recursos é impossível. E nós estamos exatamente diante do exemplo de alguém que não teria como pagar a sua dívida. Só para a gente ter uma noção, quando a gente vai pesquisar no contexto bíblico o valor de um talento, há algumas oscilações, mas podemos encontrar um meio termo. Alguns historiadores e autores falam entre 25 e 35 quilos de ouro. Vamos ficar com 30. Imagina que alguém deve 10.000 talentos, e um talento equivale a 30 quilos de ouro. Essa dívida é impagável. Essa dívida é muito alta. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, vocês são esse servo que, se vender a esposa, os filhos, se pegar tudo quanto possui e colocar diante do rei, diante do seu senhor, ele continuará devendo, ele continuará endividado. Então, quando calculamos a nossa dívida para com Deus, queridos, nós chegamos a uma conclusão: ela é impagável. Mesmo que você morresse por causa dos teus pecados, você não teria a quitação da sua dívida. Queridos, Deus nos oferece a oportunidade de reconhecermos que a quitação da nossa dívida, ela já aconteceu, amém? Jesus já pagou na cruz, Jesus já assumiu lá na cruz. Qual o valor da alma humana? Nós sabemos que um dos motivos porque Martinho Lutero se levanta para proclamar suas 95 teses, contrariando assim todo o ensinamento que a igreja do seu tempo estava dando, oferecendo aos fiéis. Um dos motivos era pagar pelo perdão, pagar pela quitação para com Deus dos pecados humanos. Então as indulgências foram introduzidas como uma forma de se quitar, de se pagar a dívida, e a igreja chega ao ponto de dizer: olha, quem comprar um desses documentos, desse recibo de quitação, terá a quitação da sua dívida. Mas a palavra do Senhor, ela diz que ninguém pode pagar pelos seus pecados. No Salmo de número 49, versículo 7, diz assim: nenhum deles, de modo algum, pode remir o seu irmão, ou dar a Deus o resgate dele, pois a redenção da sua alma é caríssima, e cessará para sempre. Falando da realidade da morte, falando da realidade da eternidade,
falando da realidade do valor, né, da alma humana, nós encontramos o salmista dizendo: olha, não há quem possa pagar a Deus, não há quem possa remir ao seu irmão, não há quem possa oferecer recurso suficiente para quitar a dívida do homem com Deus. Amados, por sermos incapazes de pagarmos a nossa dívida para com Deus, então Deus em Cristo nos oferece a oportunidade de recebermos a condição, né, os recursos para essa quitação. Então, amados, Colossenses 2, versículo 14, Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Quem fez isso? Jesus Cristo. Havia um escrito de dívida contra a sua vida, havia um escrito de dívida contra nós, queridos, mas Jesus, Ele vem e toma esse escrito de dívida, é a sua nota promissória, tá? É aquela assinatura que você deu naquele contrato. Então o Senhor está dizendo: em Cristo, Paulo está declarando que em Cristo nós recebemos então a quitação, todo aquele papel, aquele documento, né, onde estava rezando a nossa dívida. Jesus, Ele cancelou e Ele encravou na cruz a nossa dívida. Há uma canção que nós geralmente tocamos, né, no nosso encontro com Deus, que fala exatamente dessa quitação da dívida. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou para trás. Eu preciso deixar na cruz. Eu preciso quitar a minha dívida para com Deus. Você precisa quitar a sua dívida para com Deus. Você precisa se ver como esse servo diante do Senhor, que tem uma dívida pela qual você não pode realmente oferecer recursos suficientes, mas você pode oferecer algo que Deus já ofereceu em seu favor. Você pode então em Cristo Jesus rasgar, quitar, realmente receber a quitação da sua dívida para com Deus. E quão importante é, amados, nós reconhecermos que o recomeço, ele tem a ver com cancelar ou com pagar dívidas, e Deus nos dá a oportunidade de recomeçar, exatamente porque Ele pagou as nossas dívidas lá na cruz do Calvário. Não importa o seu pecado, tudo aquilo que nós fazemos que contraria ao Senhor, que faz mal a nós mesmos, todo pecado, amados, que temos cometido, que temos praticado, tudo aquilo que representa uma quebra da nossa relação, da nossa comunhão com Deus, nós precisamos lançar mão, através do sacrifício de Cristo, da condição, daquilo que nos habilita, que nos capacita a darmos um fim do domínio do pecado em nossas vidas. E é importante nós compreendermos, o próprio apóstolo Paulo disse que o pecado não terá domínio sobre vós. Porque algumas pessoas se apresentam diante de Deus, reconhecem que são devedores, reconhecem que a oferta de Deus, a quitação que é oferecida através de Cristo Jesus é suficiente para resolver o problema do pecado humano, mas permanecem no pecado, mas continuam no pecado. Aquele servo, ao receber o cancelamento da sua dívida, ele sai e ele encontra um conservo que lhe devia alguns denários, 100 denários. E é interessante, queridos, que aquele segundo servo, que era o conservo do primeiro, ou servo do primeiro, tá? Ou servo com também o primeiro,
Ele lhe devia 100 denários. Sabe quanto que é um denário? Equivale a um dia de serviço de um trabalhador comum. Então quem devia 100 denários, devia 100 dias de trabalho. E quando aquele primeiro servo encontra o seu conservo e diz: você me deve, você tem uma dívida para comigo, me paga, eu estou começando do zero. Alguns estão, de alguma maneira, amados, se posicionando de uma forma incoerente, quando dizem: Deus me perdoou, o Senhor limpou a minha ficha, o Senhor me zerou, a conta, então eu posso recomeçar. Mas ele encontra alguém que lhe deve alguma coisa. Ele percebe que ele pode tirar benefício natural daquilo que ele compreende que é seu, e chama o seu conservo então para o acerto, e ele diz: me dê oportunidade, eu pagarei tudo que eu devo. E aquele servo, ele não perdoou o seu conservo, antes ele o entregou aos verdugos, ele o prendeu, ele agiu de uma forma incoerente, ele deixou de perceber que o que ele recebeu do rei era realmente uma dívida impagável. Então ele recebeu uma fortuna, ele recebeu algo precioso, mas ele não leva em conta o que recebera, e sujiga o seu conservo, e oprime o seu conservo. É o que muitas vezes nós fazemos, queridos. Recebemos o perdão de Deus, mas não queremos perdoar, não queremos oferecer perdão, não queremos manifestar o perdão. Alguém errou com você, e você guarda, você tem mágoa, você tem rancor, você tem no seu coração sentimentos que alimentam de fato a malignidade, porque é isso que o pecado faz. Ele alimenta a influência, a interferência maligna na vida humana. Uma vez que nós recebemos o perdão, nós precisamos assumir que a nossa condição para com Deus está resolvida. Há uma quitação, e então eu preciso assumir uma nova posição. O pecado não pode mais me dominar, eu não posso continuar sendo um escravo do pecado. Eu preciso viver como um liberto, eu preciso viver como livre, mesmo com as fraquezas, mesmo com as tendências, as quedas, amados, nós precisamos resistir. No processo de recuperação daqueles que se tornam dependentes das drogas, a gente percebe que muitos querem largar, querem deixar, começam o processo, mas não conseguem ir às últimas consequências, voltam, caem, recaem. E muitas vezes o processo repetitivo vai gerando um desânimo, vai gerando uma desistência. Não tem jeito, esse filho, esse irmão, esse parente, esse membro da família, ele é irrecuperável, não tem jeito. A própria pessoa chega à conclusão de que não tem jeito, que não consegue. Mas, queridos, quão importante é nós compreendermos que em Cristo o perdão dos nossos pecados
nos habilita também a ousarmos, a prevalecermos e a vencermos aquilo que muitas vezes tem nos escravizado, que tem muitas vezes nos oprimido, nos envergonhado, ou nos levado a uma conduta, a um comportamento que não nos é lícito e que nos destrói. É preciso assumir uma postura firme. A quitação da dívida. Jesus pagou pelo seu pecado, e se Ele pagou pelo seu pecado, você não apenas receberá o perdão pelo que você já fez, mas você será habilitado também a prevalecer, e a não recair, e a não voltar atrás, e a não ser dominado pelo pecado, porque aquele que te chamou, porque aquele que te perdoou, é o Deus que te capacita com poder, com ousadia, com intrepidez, para dizer não ao pecado e prevalecer sim. Então quando me refiro ao problema dos vícios, é para mostrar que muitas vezes, queridos, há outros comportamentos, há outras condutas que nós estamos descuidando e que não temos vencido, porque estamos entregando ao inimigo um direito, que é o direito de prevalecer, de dominar, de escravizar. E se você encravou o seu pecado na cruz, se a sua dívida já foi encravada na cruz, você precisa deixar realmente o seu pecado para trás e assumir que a quitação da sua dívida te habilita a ser de fato uma nova criatura. É um novo começo. Tudo tem o seu recomeço a partir de Cristo Jesus. Quantas falhas, quantos erros, o quanto omitimos, ou quanto deixamos de fazer, o quanto fizemos coisas que não deveríamos. E vamos pensar ministerialmente também falando, queridos, talvez nós abrimos mão de muitas coisas, mas o Senhor está nos chamando de volta, e está dizendo: meus filhos, meus servos, vamos prosseguir. As dívidas de vocês, elas serão quitadas, ou a sua dívida será quitada, se você assimilar, se você compreender que Deus te oferece, é baseado na justiça de Deus, é baseado na justiça de Cristo, no que Ele fez por você lá na cruz. Ele pagou pelo seu pecado. Então, recomeço a partir da quitação da dívida, mas a compreensão também de que o recomeço se dá a partir do perdão, e amados, quando nós compreendemos que Jesus é esse rei, e que esse servo somos nós, versículo 26 diz: então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Quando nos damos conta de que precisamos, irmãos, da compaixão, do perdão do Senhor, nós somos habilitados então a prosseguirmos executando o projeto de vida que Deus tem para nós, para cada um de nós. A compreensão do significado do perdão. O perdão só é possível para aquele que se humilha. No primeiro instante nós percebemos que esse servo, ele se prostra, ele se rende, ele se coloca como alguém que não tem saída, que não tem recurso, mas ele diz: Senhor, seja compassivo para comigo, e tudo te pagarei. Queridos, o perdão é a forma viva do amor de Deus à nossa disposição hoje. O perdão é o Senhor dizendo: você
você está diante de mim, né? Injustificável, os seus erros, né? A sua natureza pecaminosa o torna condenado, mas para mim não importa isso. É Deus dizendo: o meu amor por você me leva a oferecer o meu melhor, a minha vida. É Jesus dizendo: olha, por você eu me entreguei. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Esse é o amor de Deus. E o perdão é essa oferta que o Senhor nos faz para zerar realmente, para um recomeço, para uma retomada. Mas, queridos, o receber o perdão, ou recomeçar a partir do perdão, tem a ver com nós nos posicionarmos na condição de pecadores, nos humilhando diante do Senhor, reconhecendo a nossa realidade espiritual de falidos, de impotentes, de incapazes, entendendo que o coração de Deus se compadece. O coração de Deus se compadece com a nossa verdade, ou com a nossa realidade. Deus tem compaixão de você, Deus tem compaixão de mim, Deus tem compaixão dos pecadores. Ele se compadece dos pecadores e Ele nos oferece então o seu perdão. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira carta, no primeiro capítulo, versículo 8, ele diz: se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos. Mas ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus irmãos, é muito importante entender que o perdão é realmente um presente de Deus, é algo que nós não merecíamos. O perdão significa Deus resolve que não vai dar o que você merece. Nós merecíamos a justiça de Deus. O perdão é Deus nos dizendo: eu vou dar a vocês o que vocês não merecem, a graça. Isso é o perdão. Deus nos oferece o perdão, e nós precisamos viver essa realidade do perdão. Nós precisamos valorizar esta realidade do perdão em nossas vidas. E é interessante que quando João diz: olha, se alguém disser que não tem pecado, está mentindo, mas se confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para lhe perdoar. Deus é fiel e justo para te purificar. E queridos, nós entendemos esse perdão de Deus na medida em que usufruímos do perdão com toda uma responsabilidade, com todo um compromisso. Eu preciso do perdão de Deus todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Eu preciso me apropriar do que Deus me oferece de graça todos os dias. Todos os dias você pode realmente ter a convicção de que a decisão de Deus é não lançar você no inferno, é não lançar você num calabouço, é não aprisionar você. Deus te fez livre, Deus te libertou em Cristo Jesus, e Ele te dá a oportunidade de viver a realidade do perdão, mas compreendendo uma coisa também, amados, que o perdão,
ele é uma via de mão dupla. Nós tanto usufruímos do perdão, no sentido de termos a oportunidade de Deus para continuarmos na presença dEle, vivermos diante dEle, mas também para praticarmos o perdão. Nós precisamos praticar o perdão, nós precisamos colocar esse perdão em prática. Olha o que aconteceu, quando vamos lá no versículo de número 28, aquele homem que recebeu perdão, versículo 28 diz: saindo porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não o quis, antes foi lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Irmãos, quem recebe perdão tem que oferecer perdão. Quem experimenta perdão tem que dar perdão. Jesus deixa bem claro uma coisa. Eu já cheguei a ler essa parábola algumas vezes e fiquei sem entender, mas espera aí, o rei não perdoou a dívida? Se ele perdoou a dívida do seu servo, como agora, depois que esse servo sai e não pratica o perdão, ele o traz de volta? Ele diz: não, a sua dívida está toda aqui, eu não cancelei a sua dívida. Amados, é importante nós entendermos que essa é a única forma de pagarmos a nossa dívida para com Deus, recebendo o perdão, mas oferecendo também perdão. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensina os seus discípulos a orar, e parte da oração então é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós, o quê? Perdoamos a quem nos tem ofendido. Queridos, o perdão de Deus está condicionado à prática. Você recebeu o perdão, sabe o que tem que acontecer? Tem que fluir perdão da sua vida, tem que sair perdão do seu coração. O seu coração tem que ser um coração perdoador, porque a condição para receber o perdão é praticar perdão. Quem não perdoa não será perdoado. Se você, talvez aí no seu coração, tem alguma resistência, alguma reserva com pessoas que de alguma forma tenham te ofendido, tenham trazido algum dano à sua vida, tem alguma dívida para contigo, e você diz: não, mas esse eu não perdoo, não, mas essa situação eu não perdoo. Queridos, a palavra do Senhor é muito clara, quando diz que nós só seremos, ou que nós seremos perdoados, assim como nós perdoamos. Quem não perdoa, não recebe perdão. Não tem jeito de recomeçar sem perdão. Não dá para recomeçar sem perdão. Nenhum relacionamento se estabelece, ou se restabelece, se nas ofensas cometidas não existe prática de perdão. Não dá para recomeçar um relacionamento se você errou, se você falhou, e se você não pediu perdão e não ofereceu perdão. Esse é um tempo de nós estarmos avaliando onde temos falhado para com Deus, onde temos falhado também para com o nosso próximo, com o nosso irmão, onde temos falhado
para com os nossos amados, nossa casa, nossa família, né? Recomeçar, vamos assimilar o perdão, vamos oferecer perdão, vamos experimentar, viver o perdão, vamos praticar o perdão. O perdão é fundamental, não há recomeço sem perdão. Para finalizar, queridos, não há recomeço sem um ajuste de conduta. Se a nossa dívida foi paga, Cristo pagou. Se Ele nos ofereceu o perdão, e o perdão então, Ele é compreendido, Ele é assimilado, nós queremos e estamos prontos a viver o perdão, a praticar o perdão. Então, vem um ponto fundamental que é o ajuste de conduta. Jesus na parábola ele diz que aquele servo que teve a sua dívida perdoada, que não perdoou o seu conservo, ele não fez a terceira etapa do processo que é imprescindível, que é o ajuste de conduta. Ele não mudou, ele não assumiu uma postura nova. Ele recebeu o perdão, mas ele não praticou o perdão. E se ele não praticou o perdão, então o problema da dívida, a dívida permanece. Por quê? Porque ele será perdoado assim como ele perdoa. É assim que Deus diz que acontecerá conosco, queridos. Recomeçar pressupõe também um ajustamento de conduta. Então Jesus vem e diz assim no versículo 33, olha o que ele diz: não devias tu igualmente ter compaixão do teu conservo, como eu tive, ou como eu também tive misericórdia de ti? Irmãos, é muito importante nós reconhecermos que fomos alcançados pela compaixão de Deus. E está aqui um ponto muito crucial para nós, também como igreja, também como homens e mulheres que tiveram as suas vidas transformadas pela boa nova do Evangelho. Você que um dia disse sim para Jesus, você que um dia disse, tá, eu quero sim, eu quero receber Jesus como Salvador da minha vida. Você que um dia disse, não, eu quero ir para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Amém? Amém, eu quero ir para o céu. Você também que disse, não, inferno, eu não quero o inferno. Inferno na minha vida, não. Talvez nos nossos dias não se fale tanto do inferno, né? Como nos dias de Martinho Lutero, né? Como lá no século XVI, XV, nos séculos que antecederam a reforma protestante, se falava tanto, havia um nível de opressão muito grande, então todo mundo tinha um medo muito grande de ir para o inferno. Mas a questão não é ter medo de ir para o inferno, a questão, queridos, é querer realmente viver a glória de Deus, na perspectiva da glória de Deus. Jesus está dizendo que o rei ofereceu ao servo, que tinha uma dívida impagável, a oportunidade de ter o seu recomeço, a sua vida mudada, de experimentar o perdão, de praticar o perdão, mas ele desperdiça, e o rei então diz, não devias tu ter compaixão, assim como eu tive de ti? Você deveria ter um coração compassivo, o seu coração deveria ser tomado de paixão, né? O seu coração deveria se tornar um coração que se compadece do seu próximo, que olha para o seu próximo como alguém que precisa muito do perdão de Deus. E aqui eu quero deixar uma ênfase importante, amados. Se reconhecemos que fomos alcançados pelo amor de Deus,
pela compaixão do Senhor, né? Como igreja, a nossa missão também é nos compadecermos dos perdidos, olharmos para os nossos irmãos que ainda estão em dívida para com Deus, olharmos para aqueles que ainda estão com a sua situação pendentes com Deus, e convidá-los: venham porque o Rei veio, venham porque o Rei, Ele está presente para perdoar as dívidas de vocês. Nós vivemos esse tempo, queridos, nós vivemos o tempo da graça, é o tempo de oferecermos às pessoas a única maneira de quitar a sua dívida, de pagar a sua dívida para com Deus, recebendo esta mensagem verdadeira de que Cristo pagou, levou sobre si os pecados da humanidade, e que Ele oferece o perdão, e que Ele nos dá a oportunidade de vivermos esta realidade, onde o perdão norteia a nossa vida, onde o perdão faz parte, né, de forma plena, daquilo que motiva as nossas decisões, as nossas escolhas, como quem foi perdoado. Quem sabe, eu gostaria que você pensasse aí, se há no seu coração, se o seu coração está fechado, se o seu coração de alguma forma tem se esquecido de se compadecer. Sabe quando você não quer perdoar sua esposa, quando você não quer perdoar o marido, quando você não quer perdoar um filho, uma filha, quando você não quer perdoar o seu pai, quando você tem o seu coração fechado, às vezes nós estamos deixando de nos compadecermos daqueles que estão mais próximos em nossas casas, em nossos lares. Mas nós fomos chamados para nos compadecermos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas de trabalho, dos concidadãos da nossa cidade, né? Das pessoas que nós não conhecemos. Nós fomos chamados para cumprirmos uma missão, é a missão da proclamação, da compaixão de Deus pelos perdidos. Eu quero concluir essa ministração dizendo que nesse momento, o nosso restart tem a ver com um desafio à igreja, a nós nos reposicionarmos como um povo que recebeu o perdão, como o povo que recebeu a condição da quitação da sua dívida. Então, tendo recebido o perdão, nós agora temos o privilégio de viver nessa dimensão do amor, essa realidade do amor de Deus. Deus quer nos usar para salvar aqueles que ainda estão perdidos. Deus quer te usar para se compadecer daqueles que ainda estão endividados para com Deus. Jesus já pagou a dívida de toda a humanidade, mas todos precisam ser confrontados com esta palavra que leva o homem a uma experiência do pagamento da sua dívida. Se a sua dívida foi paga, se você já recebeu esse perdão, se o seu coração está tomado de compaixão, Deus quer que você se torne um instrumento dele para salvar muitas vidas. Amém? Eu quero que você fique de pé nesse instante. Nós estamos chegando ao final do nosso culto ao nosso Senhor nessa noite, e nós queremos deixar aqui um desafio realmente para a igreja, de sermos uma igreja que, compreendendo esse pagamento de dívida que Deus em Cristo Jesus oferece à nossa geração, né, de usufruir desse privilégio da quitação, do perdão e do recomeço, da oportunidade de recomeçar, de ter a sua vida mudada, a sua vida transformada. Nós buscarmos que o Senhor derrame sobre nós uma unção especial de compaixão para com os perdidos. Foi cantada uma canção durante o louvor que ela diz: dá-me um coração igual ao teu.
dá-me um coração igual ao teu. Aquele rei disse ao servo: se devia ter um coração como o meu, um coração que se compadece, que venha uma unção de compaixão sobre nós, que venha um derramar de compaixão para os nossos corações, mas que nós possamos, amados, suplicar isso a Deus. Eu quero que nessa noite você clame isso ao Senhor, suplique isso a Deus, e diga: Deus, dá-me um coração igual ao teu. Deus que nos amou de tal maneira, que resolveu o problema da nossa dívida, nos oferecendo a condição de quitá-la através do sacrifício de Jesus, e de usufruirmos do perdão e da oportunidade de vivermos, de fazermos, de praticarmos a sua vontade. Que esse Deus, que esta unção venha sobre a sua vida nesta noite.